Olá, pessoal! Então, agora vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre difração, né? Na última videoaula, a gente viu o fenômeno de difração causado por uma fenda simples, né? O que a gente viu? Que quando os raios luminosos, né, as frentes de onda chegam numa fenda simples, né, com uma largura A gente viu que a imagem formada no anteparo não é aquela imagem se nós pensássemos como uma ótica geométrica, né? Que só você ia ver a luz lá naquela estreita faixa da fenda. O que a gente vê é um intenso, né, um brilho intenso no meio do anteparo, e você vê faixas escuras, faixas claras, faixas escuras, faixas claras, certo? A gente viu também que a faixa central é muito mais clara que as demais faixas, mas a gente não calculou a intensidade. Agora, nesta videoaula, nós vamos calcular a intensidade no nosso anteparo. Nós vamos mostrar, desculpem, o quão maior a intensidade luminosa é no meio do anteparo e como que ela vai caindo, né, à medida que a gente vai olhando para o nosso anteparo. Só lembrando que difração e interferência são o mesmo fenômeno, né? É o fenômeno da superposição de ondas luminosas, tá? O que acontece é que quando a gente tem duas fontes pontuais que a gente despreza a espessura dessa fenda onde que essas fontes estão emitindo os raios luminosos, a gente diz que a gente tem interferência. Quando a gente tem uma única fonte de largura não desprezível ou muitas fontes com largura desprezível, a gente diz que a gente está tendo difração, tá? Lembre, por que né, é interessante. Mas Everton, por que a gente chama de interferência uma, duas e muitas a gente chama de difração? Porque se vocês não lembram, voltem à aula anterior e reparem que nós tratamos uma fenda simples como sendo uma fenda, um espaço de largura A, que é a espessura da fenda, a gente trata como sendo infinitas fontes pontuais ali dentro, né? Lembrem do princípio de Young's, é super importante, né? Cada frente de onda ela é composta, né, por novas, ela foi gerada, a frente de onda ela foi gerada por várias emissões pontuais da frente de onda anterior, né? Então a frente de onda ela emite agora a nova frente de onda, ela emite várias ondas, né? Infinitas ondas, que vão gerar a nossa frente de onda lá na frente e assim por diante, né? Lembro do invólucro, né? Bom, então vamos agora calcular qual que é a intensidade que a gente vai ter numa figura de difração causada por uma fenda única, né? Então, vamos lá. Para a gente encontrar a distribuição da intensidade no nosso anteparo, que está aqui, né, nós vamos recorrer ao método que a gente já usou para calcular a intensidade na interferência de duas fendas, né? Então, lembra como que a gente descobriu a intensidade no anteparo quando eu tinha duas fendas e essas estavam sofrendo a luz estava sofrendo interferência no anteparo devido a essas duas fendas. O que a gente fez? A gente deu um campo elétrico para uma fonte e um campo elétrico igual para outra fonte, né? A gente viu que lá no anteparo, o que nós vamos ter é uma superposição desses dois campos, né? Então a gente fez através de fasores, descobrimos qual é a amplitude que chega no anteparo. Porque a gente achando a amplitude do campo elétrico que chega no anteparo, a gente encontra a intensidade, porque se vocês lembram que a intensidade é proporcional ao campo, à amplitude do campo elétrico, né? Então é essa mesma estratégia que a gente vai fazer. Vamos pegar a nossa fonte, né? Então vamos seguir aqui o roteiro, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa fenda, né? Nossa fenda de largura A, e vamos dividir ela em N faixas. Como a gente fez para encontrar os mínimos, né? Os pontos de faixas escuras na videoaula anterior. Então nós vamos pegar a nossa fenda aqui, né? E a gente vai dividir, olha, essa fenda de largura A, ela tem uma fonte de luz aqui, uma fonte de luz aqui, uma fonte de luz aqui, né? A gente vai dividir isso aqui em tantas que a gente nem consegue ver, né? A gente vai dizer, ó, tem infinitas fontes de luz aqui, tá? Então, mas a princípio, para a gente entender, vamos pensar que nós vamos dividir em N faixas, certo? Por exemplo, estamos aqui, essa largura A,
Se eu dividir em 3 faixas, né? N igual a 3, então eu vou considerar uma fonte de luz aqui, uma fonte de luz aqui e uma fonte de luz aqui. Se eu dividir em 4, de novo, né? Eu abro isso aqui e divido em 4, assim por diante. Certo? Bom, por que eu vou dividir em faixas? Porque cada faixa vai ser considerada uma fonte de onda. Certo? Então, como lá na fenda dupla a gente tinha 2 fontes de onda, agora aqui nós vamos ter N fontes de onda. Certo? De novo, cada fonte de onda terá o seu campo elétrico associado. E a amplitude individual vai ser igual para todos, porque vejam que é a mesma frente de onda que chega na tua fenda, então ela que vai ser agora a nova emissora de novas frentes de onda. Então é totalmente correto, né? A gente considerar que vai ser o campo, cada fonte vai ter um campo elétrico associado e este campo vai ser a mesma amplitude para todos. Então vejo que este E aqui individual é a amplitude de cada uma das nossas fontes de onda, de cada uma, né? Das nossas N. Então, se eu tiver 3 faixas, a faixa 1 vai estar emitindo com essa amplitude, a faixa 2 com essa mesma amplitude, a faixa 3 com essa mesma amplitude. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente fez até aqui foi, eu vou pegar a nossa fenda de largura A e vou dividir ela em N faixas. Cada faixa vai ser uma fonte de onda. Aqui eu tenho uma fonte de onda, aqui outra, aqui outra, aqui outra e aqui outra. Certo? Cada fonte de onda aqui vai emitir um campo elétrico com amplitude E. Então, todas vão emitir uma onda onde o campo elétrico tem amplitude E. Perfeito? Então, é isso que a gente viu até agora. Então, bora lá continuar. Bom, então, aqui agora em azul, então, a amplitude do campo elétrico lá no ponto P do nosso anteparo, né? Então, qualquer ponto P no anteparo, a amplitude lá nele, ela vai ser obtida pela soma dos campos provenientes das diversas fontes do ponto P. Né? Então, aqui parece óbvio, mas tem que chamar a atenção para uma coisinha. Né? Então, é óbvio que quando lá no ponto P, que é o anteparo, onde eu estou vendo a imagem de faixas claras, faixas escuras, faixas claras, faixas escuras, lá naquele ponto, né, o campo elétrico que chega ali, que quem está no anteparo está enxergando o campo elétrico, não é o campo elétrico individual de cada uma das fontes, e sim uma superposição das ondas devido a cada fonte. Né? Então, isso é relativamente mais óbvio. Mas o que tem que cuidar é que essa soma não é uma soma algébrica normal, porque nós estamos somando ondas senoidais. Então, a gente tem que cuidar como a gente vai somar. Mas aí eu já pergunto para vocês, não, mas Everton, a gente tem que cuidar, mas não tanto, porque a gente já sabe somar funções senoidais. A gente tem uma estratégia que facilita a nossa vida. Qual é essa estratégia? É o diagrama de fazores. É isso aí. Nós vamos usar o diagrama de fazores. Apesar que, para esse nosso caso, nós vamos ter tanto fazor que daí as coisas não ficam tão simples. Né? Mas vamos lá. Vamos ver como a gente faz isso. Bom, então, a amplitude resultante lá no ponto P, que é essa superposição de todas essas ondas, nós vamos chamar de EP. Então, EP é a amplitude do campo elétrico devido à superposição de todas as ondas que chegam no ponto P devido àquelas N fontes que nós temos lá na abertura da nossa fenda. Certo? Então, como a gente vai obter EP? A gente vai ter que somar tudo isso. E é o que eu já falei para vocês. Não é uma soma algébrica. Eu tenho... né, se vocês não tivessem estudado circuito de corrente alternada, se vocês não tivessem estudado ondas lá em Física 2, vocês dizem, olha, é simples, Everton. EP é igual a NE, né? Mas não é. Porque vejam que nós vamos ter diferença de caminho. Cada onda vai chegar numa fase. Né? Então não é simples assim. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado e nós vamos tomar. Nós vamos fazer através do diagrama de fazores. E por que a gente quer descobrir o nosso EP?
Porque se eu conheço qual é a amplitude do campo elétrico lá no ponto P, que é o nosso EP, eu conheço qual é a intensidade lá naquele ponto. Porque a intensidade vai ser proporcional ao quadrado de EP. Né? Tem aquele termo 1 sobre μ0c, né? 1 meio e tal. Mas ela é proporcional a EP quadrado. Então, basicamente, aqui no nosso desenho, está elucidando um pouco do resumo do que eu falei. Né? Deixa eu só pegar uma cor que destaca mais na figura. Né? Então, o que a gente fez? Observe. Esses quadradinhos aqui que eu estou riscando, não é que tem objetos na fenda. Essa fenda aqui, daqui até aqui, ela não tem nada. Né? Ela é aberta. Mas aqui é o que? É as faixas que nós criamos para a gente conseguir calcular. Então, nós criamos uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas. Né? Então, nós temos nossas faixas aqui. Então, o que a gente considerou? Cada faixa vai ser um novo emissor de onda, de luz. Né? Então, todas essas daqui, elas vão chegar no ponto P. Né? Vejam que para o nosso ponto O é bem interessante, porque ele está bem no meio aqui. Então, a diferença de caminho pode ser mais fácil de calcular. Mas no ponto P, observe que, olha, eu vou ter que ver a diferença de caminho, todo mundo começa a parecer muito difícil. Parece muito difícil. Como que nós vamos calcular isso, né? Então, a gente vai ter que criar estratégias. E vamos ter que pensar nessas estratégias. A primeira estratégia, e eu acho essa estratégia sensacional, eu acho que é uma ideia muito boa, assim, de você entender e ver, que diz o seguinte, a diferença de caminho entre duas faixas adjacentes é sempre a mesma. Logo, se a diferença de caminho entre duas faixas adjacentes, ou seja, as duas faixas que estão mais próximas, a diferença de caminho for a mesma, a diferença de fase entre essas duas faixas, né, sempre vai ser a mesma. Do jeito que está escrito aqui, eu até vou ler de novo, pode já deixar claro, mas no desenho eu acho que não vai ter dúvida. Então fique calmo, escute com paciência, que no desenho tudo vai clarear. Tá? Não olhe o desenho agora. Então, a diferença de caminho para duas faixas adjacentes sempre será a mesma. Então, se a diferença de caminho é a mesma, a diferença de fase entre ondas oriundas de duas faixas adjacentes também será a mesma. Aqui vocês têm que lembrar, antes da gente ir para o desenho, calma, a gente já está indo, vocês têm que lembrar que é uma relação de diferença de caminho com diferença de fase. Né? Lembra, quando a diferença de caminho é lambda, a diferença de fase é 2π. Quando a diferença de caminho é lambda sobre 2, a diferença de fase com que as ondas chegam é π sobre 2. Tá? Então, agora vamos para o famoso desenho. Observem, deixa eu mudar de novo aqui, observem que nós temos, vamos ver em quantas faixas N o livro do Alonso Enfim dividiu. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 fontes, N igual a 5. Né? Na verdade, vejam de novo, aqui e aqui é um espaço vazio. Né? É uma fenda única, e então essas fontes são todas virtuais. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha só. A diferença de caminho, entre a fonte 1 e a fonte 2 vai ser dada por A seno θ, que a gente já viu aula passada, certo? Porque a gente está considerando a difração de Fraunhofer, né? Então esses raios aqui estão paralelos, então a diferença aqui é θ, então aqui é θ também. Essa largurazinha nós estamos chamando aqui de A, tá? Então a diferença de caminho entre essas duas fendas aqui é A seno de θ, certo? Beleza. Observe que agora, se vocês não olharem a 1 e a 2, mas olhar a 2 e a 3, observe que a diferença de caminho, esquece a 1 já se foi. A diferença de caminho entre a 2 e a 3 também vai ser A seno θ. Perfeito? Esquece a 2. A diferença de caminho entre a 3 e a 4 também vai ser A seno θ.
E da mesma forma, entre a 4 e a 5 também. Então, o que a frase em rosa e amarelo está dizendo é o seguinte, que se eu conheço a diferença de caminho entre a 1 e a 2, eu sei que vai ser a mesma diferença de caminho que a 2 e a 3, porque elas são simétricas, né? Então, agora, o paralelo à diferença de caminho é, se a diferença de fase entre a 1 e a 2, elas vão chegar lá no anteparo, uma diferença de fase de φ, a 2 e a 3, a diferença de fase entre a 2 e a 3 também vai ser φ. E a diferença de fase entre a 3 e a 4 também vai ser φ. E, para finalizar, a diferença de fase entre a 4 e a 5 também vai ser φ. Então, agora, olha só que bacana, a gente consegue pensar qual vai ser a diferença de fase entre a 5 e a 1. E agora eu trago aqui do lado para a gente poder entender. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Né? Primeiro, a nossa amplitude EP, ela vai ser uma soma, né? O nosso campo EP, né? A nossa onda EP, ela vai ser uma soma, né? Da nossa onda E1, E2, E3, até EN. Tudo depende de quantos N's a gente colocou. Né? De novo, eu não estou colocando o vetor aqui, ó, veja, esse aqui não, eu falei amplitude, mas eu não quis dizer amplitude, tá? Aqui é o campo que chega lá no anteparo, tá? É o campo. Eu não estou colocando o vetor aqui porque nós estamos considerando uma propagação unicamente numa direção, tá certo? Então, por isso que eu tirei o vetor, tá? Se eu colocasse o vetor aqui, eu teria que colocar o vetor em todo mundo, mas como a gente está considerando somente tudo um campo polarizado, numa única direção, a gente não pode omitir o vetor aqui, tá certo? Bom, então o campo que chega no ponto P vai ser a soma do campo que chega, né, de todas as fontes individuais que chegam lá no ponto P. Observe que não é uma soma algébrica simples, porque o campo devido à fonte 1 vai ser dado por E cosseno de ômega t. Lembram disso, né? Uma onda senoidal. Vejam, entre a fonte 1 e a fonte 2 há uma diferença de fase de φ. Certo? Então, para quem está lá no anteparo, ele vai dizer o seguinte, olha, a onda que chega da fonte 1, ela chega com a cara de E cosseno φ. A onda que chega da faixa 2, da fonte 2, ela chega com uma cara de cosseno. Desculpa, eu acho que eu falei errado a primeira, que vou repetir, mas eu não sei. Né? Só voltando o vídeo para saber. Mas quem está lá no anteparo vai dizer, olha, a onda que chega da fonte 1 chega com a cara de E cosseno ômega t. A onda que chega da fonte 2, ela chega defasado de uma diferença de fase, devido à diferença de posição das duas. Né? Ela vai chegar defasado e ela vai chegar, para quem está lá no anteparo, vai dizer, olha, a onda 2 está chegando aqui com a cara de E, que é amplitude, cosseno de ômega t, mais φ. A onda 3 vai chegar com a cara de E, cosseno de ômega t, 2φ. 2φ? Mas por que 2φ, Everton? 2φ porque é o seguinte, se a diferença de fase entre a 1 e a 2 é φ, e a diferença de fase entre a 2 e a 3 também é φ, porque elas são simétricas. Então, a diferença de fase, quando a gente está escrevendo aqui em relação a esta aqui, vai ser 2φ. Como a diferença de fase entre a 3 e a 4 também vai ser φ. Então, quando a gente vai escrever aqui a 4, que eu já não escrevi mais, vai ser E cosseno de ômega t, 3φ. E assim por diante. Né? Então, quando eu vou ver a nossa onda enésima, né, a nossa N, a nossa última lá, que está lá no topo da fenda, a gente vê que ela vai chegar lá no ponto P, escrita como E cosseno de ômega t, N menos 1, que é o número de fontes que eu criei, φ. Então, reparem que isso aqui vai ser a diferença de fase. Então, vamos imaginar que a caneta é o tamanho e a largura da minha fenda. Então, N menos 1 φ vai ser a diferença de fase daquela fonte virtual que está aqui,
e a fonte virtual que está aqui. Né? Então, a diferença de fase entre a primeira e a última fonte aqui dessa fenda vai ser quem nós queremos encontrar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, agora não tem que transformar isso em fasor. Certo? Porque nós temos que somar, né? O EP ele vai ser uma soma de todos esses campos, e eles são todos senoidais. Então, a gente vai ter que tomar cuidado, e a estratégia boa para fazer isso é fazer a soma fasorial. Então, agora, através de fasores, olha só, vamos com bastante calma, porque é bem importante para entender. Então, agora sim, nós estamos falando de amplitude. Lembram que quando a gente vai para fasor, a gente está falando de amplitude. Se eu quero saber qual é o campo que tem amplitude E vermelho, eu faço o cosseno aqui de ômega t, e aí o E cosseno de ômega t aqui é o E vermelho, né? O campo naquele momento. Então, no diagrama de fasores, a gente coloca as nossas amplitudes, certo? Com as suas direções corretas. Então, vejam, este primeiro fasor aqui, o vermelho, é a fonte 1, aquela que está lá na parte mais baixa da nossa fenda. O E laranja aqui é a nossa fonte 2. Veja, a fonte 2 está defasada de um ângulo φ em relação à fonte 1. Não é isso? O fasor amarelo é devido à fonte 3. Lembrem que se de 1 para 2 eu estou defasado de φ, de 2 para 3 eu também estou defasado de φ, porque eles são simétricos. Eu tenho a mesma diferença de caminho, então eu tenho a mesma diferença de fase. E ao mesmo tempo aqui em azulzinho é o nosso fasor 4. Então nós dividimos a nossa fresta, a nossa fenda, em 4 fontes. N igual a 4. Né? Então reparem que se eu for ver a diferença de fase entre a minha primeira fonte e a minha última, eu tenho uma diferença de fase de 3φ. Né? Lembram? N menos 1. Né? Nós temos 4, N menos 1, 3φ. Então, a diferença de fase, se eu for ver em relação à horizontal, vai ser o ômega t mais 3φ, que é a diferença de fase entre a minha primeira onda vermelha, da primeira faixa, e da nossa última faixa ali, que é a azul. Tá certo? Então, veja, eu só somei, fiz uma soma fasorial. É óbvio que a amplitude resultante dessa soma, né, ela sai aqui da origem do primeiro fasor e vai une até o último fasor. Então, esse aqui é a amplitude que nós vamos encontrar lá no anteparo, quando eu divido em 4 faixas. Então, vamos explorar esta figura aqui. Bom, primeiro, vejam, que se a gente olhar lá para o nosso anteparo, deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Quando a gente vai olhar agora para o nosso ponto aqui, ó, essa caneta, eu não vou trocar a cor, né? Mas eu estou olhando aqui para o nosso ponto O, observe que a diferença de caminho, se eu pegar... Não, vou trocar. Observem que quando eu pego este e este... Opa, pegar dois simétricos aqui, ó, este e este, a distância que esse aqui está dessa linha normal aqui é a mesma para os dois. Observe que o caminho para ele chegar até o ponto O, nossa, o caminho que ele para chegar até o ponto O são compreensíveis, né? O caminho sempre vai ser igual, né? Então, este e este vão gerar uma interferência construtiva aqui. Este e este também estão no mesmo caminho. Então, vão gerar uma interferência construtiva aqui. Este e esse vão estar ao mesmo caminho e também vão gerar uma interferência construtiva. Então, observe que a diferença de fase entre eles sempre vai ser o quê? 0. Né? Então, quando lá no centro da tela, onde a gente tem a amplitude máxima, né? Onde θ igual a 0, lá o ponto O, a diferença de caminho, né? Vai ser desprezível, claro, porque se o nosso n não é infinito, você pode ter uma diferença de caminho, mas vamos fazer essas pequenas diferenças de caminho desprezíveis. Então, todos os fasores eles vão estar em fase. Né? Então, se todos os fasores vão estar em fase, a gente consegue ver que a amplitude máxima, que nós vamos chamar de E0, a amplitude máxima da nossa onda P, né? Então a onda P ali que chega
lá no centro, ele vai ser dado por E0 cosseno de ômega t. Né? E essa amplitude aqui, vejam, é a mesma coisa. Ó. O fasor, o tamanho do fasor vermelho, mais o tamanho do fasor laranja, mais o tamanho do fasor amarelo, mais o tamanho do fasor, né, a amplitude de cada uma daquelas 4 faixas. Então, observem que quando eu somo, né, os fasores inteirinhos, o tamanho deles, eu vou chamar de E0. Né? Nenhum deles tem diferença de fase. Tá? Então, vamos lá. Então, é importante aqui, né, o nosso E0, que é a maior amplitude que o nosso campo pode ter, ele é a soma, né? Aí sim é uma soma algébrica, porque todos estão na mesma direção, das amplitudes individuais. Então aqui a gente podia chamar E0, que vai ser igual a NE, por exemplo, neste caso. Né? Então, agora, vejam só, que a gente pode fazer, né, que para um número grande de faixas, então agora, veja o que eu mostrei para vocês, né, que nós temos aqui um número de 4 faixas, certo? 4 faixas. Agora, se eu colocar muitas faixas, um n igual a várias faixas, observe que daí agora essa figura vai ficando um pouquinho mais complicada, então eu já usei a figura do Sears, né? Então, no tempo igual a 0, só para deixar aqui o primeiro fasor aqui junto à origem, né? Então, vamos pegar no tempo igual a 0, só para simplificar, mas vejo que isso vale para qualquer ômega t, né? Então, só para simplificar, vamos chamar no tempo igual a 0. Então, observe que nós podemos agora, toda vez que a gente dividir, olha, observem só, como está todo mundo separado pela mesma diferença de fase, né? Está todo mundo aqui separado pela mesma diferença de fase. Observe que a gente vai formar aqui, ó, ainda não é um arco, né? Porque nós temos vários vetorzinhos aqui, mas vejam que nós temos, primeiro, o comprimento deste semiarco aqui, não é bem um arco ainda porque não é um contínuo, né? Mas o comprimento disso aqui vai ser o nosso próprio E0. Né? O EP é esse resultante aqui. Mas, vejam, quando nós pegamos essa linha, imagine que é uma corda. Isso. Imagina que esta linha aqui é uma corda. Certo? O que nós fizemos agora, pegamos essa corda aqui, em vez de deixar ela esticada, nós prendemos ela aqui e demos uma volta a ela aqui, mas ela continua sendo o mesmo comprimento, é a mesma corda. Tá certo? Ainda ela é uma corda truncada, porque nós temos vários fasorzinhos. Mas quando a gente leva para um número infinito de faixas, né, eu viro um contínuo. Então, o que nós temos agora... Deixa eu mudar de cor aqui. O que nós temos agora, né? Nós vamos ter um contínuo aqui, né? Então, isso agora sim, agora é a nossa corda. Qual que é o tamanho dessa corda aqui? O E0. Observe que agora isso aqui forma certinho o arco de uma certa circunferência. E eu vou dizer que essa circunferência ela vai ter um raio R, estrategicamente. Né? Então, agora, observem aqui. De novo. Agora eu sabia que isso ia acontecer. Mas vamos tentar então pelo outro método. Eu não quero. Pronto, tá bom. Eu fiquei muito feliz. Né? Então observe que aqui nós ainda temos lá na pontinha o nosso último fasor da última faixa. E aqui, bem na origem, nós temos nosso primeiro fasor, nossa primeira faixa. A gente está considerando colado na horizontal, porque nós estamos considerando o quê? Nós estamos considerando que o nosso T é igual a 0. Né? Então, repare que este aqui, quem que é esse ângulo aqui? É a diferença de fase entre aquele a última faixa
e a nossa primeira, que agora são tão pequenininhos, né? Mas ainda continua sendo. Que vai ser o nosso n-1 φ. Nós vamos chamar esse n-1 de φ, nós vamos chamar de beta, tá? Então, o nosso beta vai ser n-1 de φ. Vamos ver algumas geometrias sobre isso. Observem agora, esta linha aqui, ó, é a mesma linha que eu tirei daqui, essa mesma linha, certo? Observe que eu posso pegar agora uma linha azul aqui, que faz 90 graus com esta nossa linha aqui. Essa linha aqui, de novo, ela faz um ângulo beta entre a nossa horizontal e faz um ângulo beta com a horizontal, né? Mas o que eu quero dizer? Esse ângulo beta é a diferença de fase entre a tua primeira faixa, né, a onda que saiu lá da primeira faixa, com a onda que chegou da última faixa. Isso que é importante, certo? Então vejam que se essa linha azul aqui ela faz 90 graus com essa nossa linha que faz beta com a horizontal aqui, se aqui vale beta, aqui vale beta também, certo? Vejam, com a linha azul, isto aqui, ó, vai valer 90. Então, se essa aqui vale beta, este pequenininho azul com essa horizontal é 90 menos beta. Como essa linha branca aqui faz 90 com esta outra linha aqui, então todo mundo tem que ser 180, este ângulo aqui vai ser beta. Perfeito? Tudo bem? Então, o importante é essa figura aqui que eu estou falando. Eu quero que vocês olhem que se aqui é beta, aqui também é beta. Tá? Qualquer coisa, vocês param o vídeo, façam os desenhos de vocês, tentam entender. Tá? Então, partindo do princípio que essa parte foi entendida, vamos olhar agora para a nossa figura. Bom, primeiro, o tamanho do nosso arco aqui, em vermelho, é o tamanho da nossa corda, né? Que quando está no máximo, né? Quando ela está esticada, ela tem E0. Quando ela está abaulada, ela não deixa de ter E0. Tá bom? Aqui nós temos o nosso raio. E o que, que eu fiz? Vejam, se aqui eu tenho o nosso raio, por quê? Porque é uma linha que sai deste ponto aqui e vem até aqui fazendo 90 graus com esta linha aqui, né? Que é o ângulo que está neste ângulo aqui. Então, nós também temos, se uma linha sai daqui e chega aqui, ela está fazendo 90 graus com o nosso fasorzinho lá da primeira fonte. Então, se aqui sai daqui e chega aqui faz 90 graus, é a distância R. Que aqui ela está saindo daqui e faz 90 graus com o nosso último fasorzinho. Né? Então, o que, que a gente tem? Nós temos aqui, faz 90 graus com esse fasor aqui e 90 graus com esse fasor aqui. Então, se essa linha ela sai deste ponto e faz 90 aqui, faz 90 aqui, então nós temos um triângulo isósceles, né? Onde que esse triângulo é formado por essa linha amarela e um cateto sendo R e outro cateto sendo R também. Né? Essas duas linhas aqui têm o mesmo tamanho. Certo? Então, eu posso passar uma linha aqui bem no meio, onde que eu tenho beta sobre 2 aqui e beta sobre 2 aqui, e guardem essa informação. Né? Essa linha bem no meio, ela faz 90 graus com a nossa linha amarela. Quem que é a linha amarela? É a amplitude resultante da soma desses todos fasores. Né? É o fasor resultante da soma de todos os fasores vermelhos. Né? Sai do primeiro fasor e vai até o último fasor. Certo? Então agora, como nós temos um número contínuo de ondas, de faixas, né? Um infinito de faixas, e agora sim nós temos um arco perfeito, tem que lembrar algo da geometria, que o tamanho do arco, que eu chamei de S aqui, ele é sempre dado por Rθ, certo? Então vamos lá, se eu tenho aqui, né? R, aqui é o nosso S, aqui é θ. Então o nosso S aqui, ó, é dado por Rθ.
né? Então agora, quem que é o nosso S? É a nossa curva vermelha, E0. O nosso R nós queremos descobrir. Qual é o nosso ângulo? Beta. Não é verdade? Olha só, E0 é dado por R beta. Então agora a gente descobriu que o nosso R é dado por E0 dividido por beta. Desta forma, agora de novo podemos reescrever nossa figura, né? Quem era R agora é E0 sobre beta. E0 sobre beta. Bom, vejam. Se aqui forma 90 graus, e eu tenho este ângulo aqui, então o azul vai ser a hipotenusa para o triângulo formado por essa linha, por essa linha rosa, por essa linha azul e esta linha amarela aqui, ó. Temos beta aqui. Este tamanho aqui vai ser quem? Né? O que nós temos? Olha só. O seno de beta sobre 2 é dado pelo nosso tamanho amarelo, dividido pela nossa hipotenusa, que é E0 sobre beta. Né? Então, o tamanho amarelo que eu circulei aqui, esse aqui, ó, vai ser E0 beta seno de beta sobre 2. Certo? Bom, de repente eu nem precisava falar isso, já é meio até redundante, vocês já tinham visto. Né? Mas este tamanho aqui, ó, vai ser E0 beta seno, né, que é o cateto oposto a este ângulo aqui. Da mesma forma, a outra metade é o cateto oposto deste ângulo aqui. Todo mundo é igual, então também vai ser E0 beta seno θ. Opa! Agora a gente consegue encontrar a nossa amplitude EP. Quem que é a nossa amplitude EP? É a soma deste cara aqui com este cara aqui. Então vai ser o quê? 2 vezes E0 beta seno de beta sobre 2. Estrategicamente, olha só o que eu fiz. Eu vou botar esse beta para cá. Ó. Por quê? Porque daí nós encontramos, olha só, beta sobre 2 aqui e beta sobre 2 aqui. Então, se eu encontro beta sobre 2, já está feito em cima e embaixo. Né? Só que vejam que aqui nós temos que prestar uma atenção. Este beta aqui, ó, o beta sobre 2, ele sempre tem que estar em radianos. Nós transformamos isso aqui em um número, nós transformamos num radiano. Porque quando a gente fez aqui, ó, esse processo aqui, o nosso ângulo tem que ser dado em radianos. Porque daí é um número, né? Relacionado com π. Perfeito? Então veja que nós chegamos agora, encontramos que a amplitude do campo que chega devido à soma daquelas n faixas num ponto P é dada por E0 seno de beta sobre 2 dividido por beta sobre 2, onde que beta está em radianos. Né? Quem é beta? Só lembrando, eu já falei umas 3 vezes, eu acho, né? Mas beta é a diferença de fase total entre a onda que sai da extremidade da faixa do topo e a que sai da faixa inferior. Né? A diferença total entre a onda que saiu daqui e a onda que saiu daqui. E se encontra no ponto P. Né? E aqui, reforçando, o beta vai ser dado em radianos. Bom, por que nós queríamos a amplitude? Porque achando a amplitude, nós conseguimos agora encontrar a intensidade lá no nosso anteparo. Né? Se vocês lembram, a intensidade era dada pela intensidade do vetor de Poynting médio. Né? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos fazer a média do nosso E quadrado. Né? Porque o nosso S é E quadrado. Né? E quadrado C sobre μ0. Bom, agora aqui é algo que a gente já fez várias vezes, não deve ser nenhuma surpresa para vocês. A nossa intensidade vai ser o EP quadrado cosseno de ômega t. Opa, aqui faltou alguma coisa. Aqui, ó, ômega t mais alfa, né? Alfa vai ser aquela diferença de fase entre o resultante e o primeiro. Aqui, ó, na primeira tábua, o alfa aqui, ó. O alfa está aqui, né? A diferença entre amplitude resultante e a nossa primeira amplitude. Tá. Então, voltando aqui, o que eu fiz? Né? Aqui, perfeito? Então, agora, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer a intensidade, né? Vamos fazer a média temporal disso. O EP
nós acabamos de calcular, o EP está aqui, ó. Né? Já está aqui também. Vejam que esse nosso EP, ele é todo constante, ele não tem uma variação, essa amplitude ela não está variando no tempo. Então, a média temporal é ela mesma, né? Que está escrito aqui. Ó. E vejam que agora a gente tem que ver qual é a média temporal do cosseno ao quadrado de ômega t. Lembram que, se vocês lembrarem da figura do cosseno e do seno ao quadrado, elas são... a variação temporal das duas são iguais, certo? Então, a média temporal do cosseno ao quadrado tem que ser igual à média temporal do seno ao quadrado, certo? Então, se elas têm que ser iguais, aí a gente lembra que lá, cosseno ao quadrado mais de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Então, você pega a média temporal disso, se as duas têm que ser iguais, então a média temporal de um cosseno ao quadrado ou de um seno ao quadrado é igual a 1/2. Então, observem que isso aqui vai dar 1/2. E aí, vejam que nós chegamos na equação do 1/2 de 2c/0, que era a equação da intensidade, né, máxima. Então, vejam, este valor aqui vai ser a nossa intensidade máxima. Tá certo? Então, agora a gente sabe que a intensidade em qualquer ponto P vai ser dada pela intensidade, né? Por que é a máxima? Porque esse nosso E0 era a amplitude do campo que chega lá no ponto O, bem no meio do nosso anteparo, né? Então, agora, a intensidade ela pode ser escrita como a intensidade lá no máxima que você tem, vezes este termo aqui, que é seno de beta sobre 2, dividido por beta sobre 2, beta em radianos, tudo isso ao quadrado. Né? E aí agora a gente consegue encontrar a intensidade em qualquer ponto do anteparo. Mas vocês podem dizer assim, mas tá, mais ou menos, né? Porque agora esse beta, como que eu vou saber esse beta? A gente vai ter que agora usar as geometrias que a gente conhece para a gente encontrar o nosso beta, né? Então, veja, primeiro de tudo, né, só reforçando o que é cada termo, né? Então, o I é a nossa intensidade da difração de fenda única, o I0 é a intensidade na direção frontal, quando θ igual a 0 e beta igual a 0. Aí vocês podem dizer assim, não, mas espera aí, Everton, beta igual a 0. Aí você olha a equação e diz, não, mas seno de 0 é 0. Que problema é esse? Não, mas calma, tem que olhar por inteiro. Né? Porque se você, quando beta igual a 0, sim, eu concordo com vocês. Seno de 0 é 0. Só que aqui vai ser 0 sobre 0. Né? Então, a gente tem uma indeterminação. Temos 0 no denominador e 0 no numerador e no denominador. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir quem que está mais acelerado indo para 0. Se é a parte do numerador, aí tudo vai para 0. Se é a parte do denominador, daí não vai para 0. Né? Então, a gente tem que ver quem está mais acelerado. Quando a gente faz isso, pela regra de L'Hopital. Né? Então, o que a gente faz? Olha, quando eu quero saber o limite, quando o nosso beta está indo a 0 entre esses dois, isto aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Isso não ajuda. Então, tem indeterminação. Então, eu derivo o numerador separadamente e derivo o numerador e derivo o denominador. Né? E aí, aplico beta indo para 0 de novo e vejo o que acontece. Quando a gente deriva o numerador, né, a derivada de seno em relação a beta, né, vai ser 1/2 de seno, de cosseno de beta, né, é a derivada, na verdade, tá, calma. A derivada de seno em relação a beta vai ficar cosseno de beta sobre 2, mais a derivada do argumento, que é beta sobre 2, então vem esse termo 1/2. E a derivada de beta sobre 2 vai ser 1 vezes 1/2, que é constante. Então, aqui fica 1/2. E a gente vê que quando beta é igual a 0, este nosso termo aqui, ó, quando beta é igual a 0, este nosso termo aqui dá 1. E esse termo dando 1, a gente vê que a nossa intensidade é igual à intensidade máxima. Né? Ainda bem. Ufa, né? Que é o que nós tínhamos aqui. Certo?
Bom, mas vejam, o Everton, eu tenho beta, mas eu queria saber o comprimento, qual é a relação de beta com o comprimento de onda que eu estou jogando na minha fenda, com a largura da minha fenda e assim por diante. Certo? Bom questionamento e é real exatamente o que nós vamos fazer agora. Né? O que a gente quer? Queremos escrever o nosso beta em função das nossas grandezas geométricas do sistema. Certo? Então, vamos lá. O que nós temos? Que beta é a nossa diferença de fase entre a nossa fenda lá no topo e a nossa fenda lá na parte inferior mais baixa. Né? O começo e o início da fenda. Certo? Essa é a diferença de fase. Essa relação está para 2π, assim como a diferença de caminho do raio que sai lá do topo com o raio que sai lá da base, lá da última parte, está para lambda. Né? Lembram a nossa relação? Um comprimento de onda é a diferença de caminho, então nós temos 2π, a diferença de fase. Lembram disso? Qualquer coisa, dá uma revisada, pausam, pensam sobre. Né? Bom, então o que a gente tem? Se a gente olhar a nossa geometria, né? A diferença de caminho do raio que sai do topo da fenda e o raio que sai do meio da fenda, né, vai ser A sobre 2 seno de θ. A gente já viu isso, né? Foi, na videoaula passada foi onde a gente começou a ver que a diferença de caminho entre a do topo e a do meio era essa diferença de caminho aqui. A gente viu, eu desço uma do topo, desço uma do meio, continuo com essa diferença de caminho e assim por diante. Então, isso aqui a gente já mostrou na aula passada, qualquer coisa vocês vão dar uma olhada. Bom, vejam, se a diferença de caminho do topo até o meio é A sobre 2 seno de θ, a diferença de caminho do meio até a parte de baixo tem que ser essa mesma distância, né? E né? Tem que ser, simetricamente. Então, observe que a diferença de caminho entre o raio que sai do topo e o raio que sai da extremidade inferior é a soma desses dois aqui, né? A diferença de caminho do topo até o meio e do meio até a parte inferior. Cada uma é A sobre 2 vezes seno. Então, 2 vezes disso, né? Este com este vai dar A seno θ. Então, observe que aqui, o que nós vamos ter? Beta sobre 2π vai ser A seno θ sobre lambda. E aí, nós temos o nosso beta em função da nossa fenda. Né? Vamos lá. Quem que é cada um? 2π, bom, 2π. Quem que é A? Largura da fenda. Quem que é lambda? É o comprimento de onda da luz que você está emitindo ali. Que você está jogando na tua fenda. Quem que é o θ? É a posição que você quer saber qual é a intensidade. Né? Então, se nós fizermos aqui, ó, lá está nosso anteparo, né? Vejam, e eu quero saber lá no ponto P aqui, ó, quem que é o A? O A é essa largura aqui. Quem que é o lambda? Bom, aí o lambda é o comprimento de onda que está chegando aqui. Né? E quem que é o θ? É este ângulo aqui. Então, veja, se eu sei quem é a onda que eu estou enviando, se eu sei qual é a largura da minha fenda, eu consigo encontrar qual é a intensidade num ponto P qualquer. Para isso, eu preciso dizer, olha, o ponto P está um ângulo tal, né? Um θ, uma informação qualquer. Tá certo? Então, vejam. Agora, a gente pode finalizar e a gente tem a equação que nos dá a informação da intensidade em qualquer ponto do nosso anteparo. Né? Então eu quero saber, quando faz 7 graus com a normal ali, né? Quanto que dá? Pronto, calculo. Né? Veja, essa conta aqui, às vezes ela assusta um pouco do jeito que ela tá, porque você tem um seno com um monte de coisa dentro, etc. Então, às vezes, vale a pena, você tem a informação, calcula o beta primeiro, daí divide o beta sobre 2, né? Então, vocês vão ter que criar estratégias para ver como que vocês acham mais fácil de trabalhar e lidar, tá? Então, aqui temos um exemplo do que está acontecendo, né? Então, observem que nós temos nossa fenda de largura A. Né? Olha a intensidade, o quanto mais larga ela é aqui. Né? Então, a intensidade, a gente já tinha visto na videoaula anterior que
a faixa central era mais larga, né? Mais intensa, mas olha que absurdamente mais larga que ela é e absurdamente mais intensa. Observem que aqui, ó, né, é 1 e 0. Né? Olha só, o próximo máximo, olha quanto menos é. 0,472. E o próximo já menos ainda. Então, é muito diferente. Né? Mas você observe que a gente tem luminosidade para cá. Menos, bem menos intensa. Mas temos. Né? A maioria está concentrada aqui. Então, vejam. O que a gente pode ver é que a intensidade da franja central é muito maior que as demais, né? E a maioria da potência permanece de um ângulo θ com a perpendicular onde que é lambda sobre A, né? Porque isso aqui, se vocês lembrarem da equação que a gente viu da videoaula passada, esse lambda, seno de θ lambda sobre A era onde estava o nosso primeiro mínimo, né? É onde estava o nosso primeiro mínimo. Então, nós temos o seno de θ, o lambda sobre A, né? Vai nos dar o nosso primeiro mínimo aqui. E aí, claro, eu multiplico por 2, porque eu tenho o nosso mínimo aqui. A gente consegue obter esta largura aqui do nosso máximo, certo? Bom, a gente pode encontrar que a gente vai ter franjas escuras. Quando a gente vai ter franjas escuras? Quando a nossa intensidade for igual a 0. Né? Então, a gente pode encontrar a posição das nossas franjas escuras. Assim como a gente já encontrou, aula passada, fazendo o caminho destrutivo. Agora, a gente quer pela intensidade. E vamos, claro, esperar que as respostas sejam iguais. Porque se não for igual, a gente tem que buscar onde a gente está falhando, onde a gente está pensando de maneira que a gente não devia estar pensando. Né? Onde estamos confusos no assunto. Bom, então se eu quero que a minha intensidade vai ter que ser igual a 0, eu vou querer que este termo aqui, ó, vai ter que ser múltiplos de π, certo? Porque quando esse termo aqui for múltiplo de π, aqui embaixo não tem problema ser múltiplo de π, certo? Porque o θ está incluso aqui. Agora, quando este termo circulado for múltiplo de π, o seno deste valor aqui vai ser igual a 0, certo? Então, nós queremos que este termo aqui vai ser múltiplo de π. E aí que nós chegamos que quando o seno de θ for igual a m, que é o número 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, etc., lambda sobre A, nós vamos ter intensidade igual a 0. Intensidade igual a 0 significa uma franja escura. Aí vocês podem voltar lá na videoaula passada, vocês vão ver que era a mesma resposta que a gente encontrou, né? Nós temos franjas escuras quando m lambda dividido por A, né? Onde A é o tamanho, a largura da nossa fenda. Bom, agora a gente também pode discutir qual que é a largura de uma fenda única. Como que a largura da nossa fenda... Eu acho bem legal essa parte, então eu vou tentar ir com calma, porque eu às vezes acabo me empolgando e acabo acelerando. Mas agora a gente vai discutir o quanto a largura da fenda interfere na nossa figura. Né? O que acontece quando eu aumento essa largura da fenda? O que acontece quando eu deixo essa fenda bem estreita? Ou ela num tamanho mais ou menos normal? Né? Então vamos ver isso. E aí tem uma implicação legal que a gente pode fazer um paralelo com a onda sonora. Porque também é uma onda, né? Então vamos lá. Então, primeiro, né? Como geralmente o comprimento de onda lambda é geralmente muito menor que a largura da fenda A, né? Então, imagina, lambda a gente está trabalhando em 700 nanômetros, 400 nanômetros. Então, a largura de fenda geralmente é bem difícil que seja mais estreito que 700 nanômetros. Né? Então, o que a gente pode fazer, como este termo aqui, né? Como A vai ser muito maior, muito maior não, mas maior que lambda, a gente pode fazer que seno de θ em radianos é praticamente θ em radianos. Né? Em radianos. E a gente está fazendo uma consideração de ângulo pequeno. Então a gente pode correlacionar a largura angular, né, a largura angular do máximo central, através do primeiro mínimo. Não é verdade? Então vejam que se
olhando aqui, né? Se seno de θ é lambda sobre A, então a gente consegue achar que ó, esse θ aqui ele vai ser muito pequeno e a gente tem a largura angular dele aqui e a gente tem a largura do nosso... Como a gente encontra o ângulo, né? A amplitude angular aqui do nosso ângulo para m igual a 1, ele coincide com o final do nosso máximo central. Né? Então, se eu quero a largura, basta multiplicar por 2. Aí nós temos a largura. Né? Então, a gente consegue encontrar essa largura angular aqui simplesmente dividindo lambda por A. Isto quando nós temos uma aproximação, quando A ele é bem maior do que lambda. Observem agora que agora nós vamos começar a ver coisa interessante. Né? Que se a largura do máximo central... Então, primeiro, que a gente vê que a largura... a largura do máximo central, o espalhamento angular, né, o quanto vai se espalhar em termos do ângulo, ela é inversamente proporcional à largura da fenda. Né? Ou seja, quanto mais eu aumento a largura da fenda, mais diminui o meu espaçamento angular. Quanto mais eu diminuo a largura da fenda para o mesmo lambda, mais eu aumento o meu espaçamento angular. Né? Espalhamento angular. Então vamos lá. Primeiro, em amarelo. Presta atenção só no que está em amarelo. Quando a aproximação do ângulo é válida, é o que nós fizemos, né? O máximo central apresenta uma largura 2 vezes maior que a largura dos máximos laterais. Né? Então, por quê? Por que vai ter 2 vezes maior? Porque quando a gente faz essa aproximação angular, vejam que nós vamos ter aqui, ó, a largura entre o mínimo. Tá difícil eu fazer reta, né? Mas vamos lá. Aqui. Essa largura aqui entre os dois mínimos. Certo? Então, nós vamos ter lá, sei lá, um tamanho L. Aqui. Certo? Mas vejam que agora nós vamos ter entre esse mínimo e o outro primeiro mínimo. Então, nós temos L para cá e temos L para cá. Né? Então, você vai ter quando a gente consegue fazer que θ é igual a lambda A, né? Por quê? Porque se a gente lembrar que o nosso θ ele vai ser m lambda A. Certo? Quando a gente faz, vejam, isso para uma aproximação boa, né? Aqui, onde que ela é válida. Então, nesse primeiro aqui, ó, o θ1, ó, nós vamos ter lambda A, certo? No θ2, nós vamos ter 2 lambda A. Opa! 2 lambda A. A largura angular entre aqui e aqui vai ser o delta θ aqui, 1, 2, lambda A. Certo? E que vai ser, para todo mundo, vai ser lambda A. Certo? Agora, para o nosso máximo central, o que nós vamos ter? Lambda A é essa largura aqui. Né? É 0 e lambda A. Só que tem mais lambda A para cá. Então, para uma aproximação que isso aqui é válido, nós temos um máximo central, o dobro dos máximos laterais. A gente chama de máximo lateral, mas são bem pequenininhos. Né? Então, ó, legal. Agora vamos para o nosso próximo. Quando A é da ordem de centímetros, ou seja, quando A é muito maior do que o lambda. θ1 é tão pequeno, mas tão pequeno, que nós estamos chegando em algo que a gente já estudou. Que é o quê? Ótica geométrica. Lembra quando a gente falava de ótica geométrica? Falava assim, olha, quando o tamanho do nosso obstáculo, o tamanho da nossa fenda é muito maior que o comprimento de onda, a gente pode considerar ótica geométrica? Veja agora que legal a gente mostrando que o fenômeno de estudar a luz como raio, ele é válido. E a ótica física mostra isso. Porque quando nós temos um A muito grande, né? Quando esse A aqui, que eu estou riscando aqui em cima, é muito grande, o nosso θ vai ser tão pequeno, que quando a gente volta aqui, é praticamente dizer que o raio está lá, nessa linha aqui, cada raio. Opa, congelou minha câmera aqui, vou tentar resolver e já volto aqui. Opa, câmera restabelecida, tinha acabado a bateria.
Espero que não tenha ficado muito tempo congelado ali, que às vezes demora para eu perceber que tinha congelado, né? Mas vamos lá. Então agora a gente estava que quando o nosso A é muito maior do que o nosso lambda, então a gente pode tratar a luz como um raio luminoso, porque ela chega a ser a pontual lá. Você não vê o fenômeno de difração. Você vê como se fosse um raio único luminoso passando pela tua faixa, né? Então, bem interessante isso, né? Bem legal, eu acho, pelo menos. Quando A é da ordem de centímetro, né? É até tão pequeno para considerar a luz concentrada num ponto geométrico. Agora, quando A é menor do que lambda, e se nós estamos trabalhando este aqui, né, em radianos, aí vejam que a gente vai ter um máximo, né, em radianos, o ângulo vai se aproximando muito de 90. Quando o ângulo se aproxima de 90, significa que o nosso raio, então quando esse espaçamento aqui ele é menor que o comprimento de onda, significa que o nosso θ aqui, ó, ele vai ser 90, ou seja, 90. Ou seja, o que vai acontecer com a luz? Ela se espalha a 180. Ué, mas como assim? Eu não estou entendendo. Claro, não está entendendo porque é luz. Mas vamos pensar na onda sonora. O comprimento mais ou menos de uma onda sonora na voz humana é mais ou menos de 1 metro. Certo? Observem as portas de casa de vocês. Elas têm mais ou menos que 1 metro. Geralmente menos. A porta normal, né? Geralmente menos que 1 metro. Agora vocês façam um teste na casa de vocês. Pede para alguém da casa de vocês entrar dentro de um cômodo e se encostar. Então tem a porta aqui. Se encostar na parede do lado da porta, na parte de dentro. Você não consegue ver a pessoa e a pessoa não consegue ver. Ou seja, ela está colada bem, né, do lado da porta ali na parede. E você no outro cômodo, você fala reto para a porta. E pergunta se a pessoa está escutando. Bom, vocês vão fazer esse teste, mas mesmo sem fazer o teste, já diz, não, claro que a pessoa vai escutar. Ué, mas vejam, é uma onda sonora vindo. Mas como a onda sonora, o comprimento de onda é de 1 metro, é maior que o da porta, quando ela entra e difrata, ela difrata mais de 180. E aí, as pessoas que estão ali vão escutar. O que eu estou falando para vocês? Se vocês pegarem a pessoa que está ajudando você no experimento, ela continua do lado da porta. E aí você começa, olha só que fantástico isso. Aí você começa a diminuir a porta, diminuir a porta, diminuir a porta. E aí você consegue diminuir a porta para que a porta tenha menos de 400 nanômetros de largura. O que a pessoa vai começar a dizer? Estou vendo você. Né? Ela vai começar a ver, porque a luz ela vai espalhar mais de 180. Ao mesmo tempo, ela que estava vendo um fenômeno de difração, vai dizer, agora eu não estou vendo mais fenômeno de difração algum, né? Porque vai estar tudo iluminado. E é isso que a gente faz quando a gente faz fenda dupla, né? Pontiformes. Então vocês têm um espalhamento de luz por tudo. Né? Eu acho muito legal essa parte. Espero que vocês tenham compreendido e gostado também. Né? O principal é ter compreendido, né? Já falei isso. Né? Então, que é o que eu falei aqui, né? Com o máximo central se espalha até 180. E na gente, é claro, se você espalhou a 180, você iluminou o painel inteiro, o anteparo inteiro, você não vê franja nenhuma. E aqui eu trago umas imagens para a gente finalizar a nossa aula. A gente vai fazer um exercício rápido, mas a principal parte agora final é o que a gente estava falando. Vejam, quando A igual a lambda, esse aqui é a largura do nosso máximo central. Né? Você não vê franja nenhuma e ele pega todo mundo. Então, basicamente, a pessoa que estava mais ou menos aqui assim, ó, né? A abertura está aqui, a pessoa que estava aqui assim, ela vai acabar... na verdade, bom, acho que... a analogia ali não fica tão boa com a analogia da porta. O mais importante é ter entendido lá na porta, né? Porque aqui é um gráfico agora do anteparo, não estou vendo fenda, não estou vendo nada, estou vendo o nosso gráfico, né? Então observe que aqui está os ângulos θ, né? O zero, aqui é o centro do nosso anteparo, né?
Então, qual é a intensidade em cada um desses ângulos θ aqui? Então, observem que a nossa largura, ó, a gente nem consegue ver a largura terminar, né? Então, ela ilumina o painel quase que como um todo, quando é muito, muito estreito. E é isso que a gente fez lá na fenda dupla. Então, a fenda dupla era o quê? Eu tinha duas fontes que iluminavam tanto o painel que eu só via o fato da interferência entre as duas fontes. Eu não via o fato da largura da fonte. Mas agora a gente já sabe que quando eu tenho duas fontes e elas não têm largura desprezível, além da interferência vai ter a difração, que é uma interferência também, né? Mas é uma, digamos, uma interferência individual. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre isso, então eu não preciso ficar preocupado. Observe que agora, quando a largura ela tem 5 vezes o comprimento de onda, agora a gente já começa a ver a figura de difração, né? Reparem que agora a gente já tem, né, o que? Aqui, olha, essa espessura aqui, ó, ela é praticamente, né, o total aqui está em graus, né? Mas vai ser o dobro da largura dos máximos seguintes, né? A gente já vê a figura. Quando a gente vai lá e aumenta ainda mais a nossa largura, vocês observem que a largura da fenda, observem que a intensidade ela começa a focalizar, né? E aí ela vai ficando mais intenso, tá? E esse valor aqui, ele também vai, né? Aqui ele já está pela conservação da energia, ele vai ter que ir ficando mais potente, né? Maior. Então a gente já vê um espalhamento maior, né? Quanto mais larga a fenda, menor o comprimento de onda, mais estreito e agudo vai ser o nosso pico, né? Então para um A de 8π, 8 lambda, né? Ou seja, a espessura tem 8 vezes o comprimento de onda que vai entrar, a gente já começa a ver. Se nós levarmos isso aqui para muito alto, daí ele vai ficar praticamente concentrado num ponto só, né? Que é o que a gente vê na ótica geométrica, certo? Legal, né? Eu, pelo menos, gosto bastante. Então, vamos ver um exemplo, né? Para a gente finalizar a nossa primeira videoaula da semana. Então, uma figura de fração única, qual a intensidade de um ponto onde a diferença de fase das ondas secundárias provenientes do topo e do inferior da fenda é igual a 66 radianos, né? Se este ponto está 7 graus afastado do máximo central, quantos comprimentos de onda tem a largura da fenda? Bom, então primeiro ele nos dá o beta, né? Ele diz, olha, o beta é 66 radianos, que é a diferença de fase entre o topo e a parte inferior, 66 radianos. Lembra a nossa equação? Era beta sobre 2. Então, beta sobre 2, 33 radianos. Colocando aqui na intensidade, a gente vê que a intensidade que nós vamos ter no anteparo para essa diferença de fase entre o topo de 66 é de 9,18 vezes 10 na menos 4 vezes a intensidade do nosso máximo, né? Então, veja, esse é o máximo aqui, né? Então, a gente é a nossa referência, se o problema desse o valor de qual é a intensidade máxima, né? Mas essa é a intensidade que a gente tem lá no ponto O, bem no meio do anteparo. Então, 9,18 vezes 10 a menos 4. A letra B é, se o ponto está, este ponto que tem essa intensidade está a 7 graus afastado do máximo central, a gente quer saber quantos comprimentos de onda a largura tem. Opa, então agora a gente tem que usar a outra forma, né? Quando θ igual a 7 graus, a gente sabe que o nosso beta pode ser escrito por, né, fazendo aquela relação de caminho, diferença de fase, 2πa seno de θ lambda. O nosso beta é 66, o nosso ângulo aqui é os 7 graus, e a gente encontra aqui a nossa fenda tem uma espessura de 86 comprimentos de onda. A espessura da fenda ali, a largura da fenda, né? Largura e espessura, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, de 86 comprimentos de onda. Tá? Então, a gente finaliza essa videoaula. Então, o que a gente viu aqui, basicamente? A gente calculou qual que é a intensidade que nós temos quando a gente tem uma fenda única, né, com comprimento, com uma largura A. Então, a gente viu como que essa intensidade ela se comporta, a gente calculou, né, através da amplitude gerada pela superposição das demais ondas, a gente dividiu essa nossa fenda em várias faixas, cada faixa virou uma fonte de onda, né, princípio de Young's
valendo, né? E aí a gente viu qual que era a amplitude, vimos a amplitude ao quadrado, discutimos como que fica a cara da difração dependendo da largura da fenda, né? Fizemos um exercício para finalizar, tá? Na próxima videoaula agora a gente vai ver o que acontece com uma dupla fenda mais próxima do real, ou seja, agora a gente vai ter uma dupla fenda, mas ela não vai ter aquela largura muito pequena, né, que ilumina lá os 180, ela vai ser agora com uma largura finita, que é uma fenda única. Então, como que fica essa soma dos dois? E depois a gente vai ver quando a gente tem muitas fendas pontiformes, que também pode ser, que é muito usado, na verdade, que a gente vai ver as redes de difração na nossa outra aula. Tá certo? Então, nos vemos na próxima videoaula. Até lá, gente!